Pessoal, existem alguns jornais, mas que são tão ideológicos, tão esquerdistas, que num momento de apuro, num momento de aperto mesmo, daqueles que não tem solução nem de papel higiênico, você não pode usar ele. Senão você vai cortar o bumbum, porque tem uma foice e um martelo escondido lá atrás. E aí a gente pode ver milhares, né? Foice de São Paulo, a Globo, enfim, um monte de jornal nesse sentido que, assim, é totalmente ideológico e defensor da esquerda e do PT. Mas tem aqueles que eu tenho uma admiração e um respeito a mais pela sua independência. Dois jornais que eu cito que foram críticos ao Bolsonaro e agora são muito críticos ao Lula, e eu gosto dessa coragem dos jornais, é o Poder 360 e o Antagonista. Esses dois são assim mais independentes, críticos. Só que hoje teve uma matéria que, sabe, para mim não convenceu. É uma matéria que eu achei assim, desculpe, é minha opinião, mas uma matéria que não analisou os fatos. Na verdade, eu achei ela um tanto quanto tendenciosa. Dá uma olhada nessa matéria do Jânio de Freitas, do Poder 360. O título da matéria: Caminhos da Prisão. E aí você vê ao fundo aqui uma figura, né, do Bolsonaro. Então, aqui ele aposta na prisão do Bolsonaro. Acho que já é um assunto até vencido, né? Um assunto que já não condiz mais com a realidade, porque nem a galera da esquerda acredita mais que vai acontecer a prisão do Bolsonaro, porque os impactos políticos disso seriam desastrosos até para o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas olha só a opinião do Jânio de Freitas. O indiciamento de 12 envolvidos na apropriação e vendas de bens públicos, incluindo Jair Bolsonaro como figura central da associação criminosa, cria uma situação nova. O trabalho competente da Polícia Federal e a firmeza do ministro Alexandre de Moraes chegaram a fatos e provas de um trama que derruba descrenças em plena prisão para Bolsonaro. E isso pede medidas especiais do poder público. Ele já começou errando 2 pontos aqui, falando da competência, né, da Polícia Federal nessa atuação. A mesma Polícia Federal que errou 3 vezes o valor, né, dessas joias. E também a firmeza do Alexandre de Moraes, a gente pode trocar aqui por perseguição mesmo, né? Porque, assim, se fosse uma atuação contra alguém de esquerda, todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes estaria dando a mínima para isso. Mas, por ser o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes precisa soltar essas cortinas de fumaça. Então, ele fala que agora já tira aquela descrença de que Bolsonaro não vai ser preso mesmo, e agora, tadinho, ele ainda está iludido que o Bolsonaro vai ser preso. Lê do engano. A essa altura, Bolsonaro já está com a fuga articulada. Assim como as reações do bolsonarismo são previsíveis. O já demonstrado pelos fanatizados adverte para o alto risco de incidentes. É fora da casinha, fora da realidade, totalmente fora da realidade. Mas vamos entender um pouquinho mais do porquê que eu estou dizendo isso? Vocês sabem que, assim, eu sou um cara do espectro democrático e eu acho que a direita tem que ter lugar de fala também, assim como a esquerda também tem que ter. Eu tenho a visão de que pessoas centradas, que têm um debate racional, ouve os dois lados, entra na discussão e, às vezes, vai entender que a direita está errada, às vezes é a esquerda que está errada, e isso eu gosto. Tem um comentarista da Jovem Pan, eu acho que é PP o nome dele, e ele é, sabe, totalmente de esquerda. Mas nem ele comprou essa ideia de joias do Bolsonaro, de tão estapafúrdia que essa ideia é. Eu vou colocar para vocês o vídeo onde ele fala, ó, perseguição até um notório esquerdista, da hoje esquerdizada e pouco assistida Jovem Pan, acha uma excrescência o processo das joias contra o Bolsonaro. Eu quero que você assista aqui e você vai ver a opinião de um cara de esquerda, para ver tanto que esse assunto tá batido, sabe? Que ninguém acredita nessa tese de que o Bolsonaro é corrupto igual o Lula. Não vai colar. Disso, né? Desde 2023, no começo, quando começaram a falar da joias do Bolsonaro, eu falava que essa acusação era um absurdo, né? O Segré,
ele foi perfeito na colocação dele, né? Tem uma lei no governo Collor, 8.394 de 91, que fala que os acervos documentais ele é de propriedade do presidente da República. Não fala nada de presente. Aí veio o decreto, né, da época do Fernando Henrique Cardoso, o decreto 4.344 de 2002, que fala que a União teria preferência caso o presidente da República vendesse, né, o seu acervo e... Vamos lá, eu preciso conversar sobre isso com vocês. Ele que é advogado, tá? Ele falou, ó, o presidente da República teria preferência, né? Ele deveria oferecer primeiro para a União, que a União teria preferência na aquisição do acervo. E aí já joga por terra o discurso da esquerda de que o Bolsonaro não poderia vender joias. Joga por terra o discurso da esquerda que o Bolsonaro não poderia ter essas joias. Então, assim, é uma falácia, né? É uma falácia. E olha só ele concluindo. Lembrando que ele é de esquerda, tá? Desde então, havia uma lacuna legal e legislativa sobre o regime jurídico do presidente, do presente que era dado ao presidente da República. Não tem nada claro na legislação brasileira. Aí, em 2016, tanto é que todos os presidentes da República, antes de 2016, pegavam um acervo, né, e levavam embora como se fosse seu, porque de fato era seu, segundo a legislação. Aí, o Tribunal de Contas da União resolveu, em 2016, fazer uma decisão com base no decreto do Fernando Henrique Cardoso, de 2002, e ele falou que existem os bens personalíssimos e os bens de uso imediato. E esses bens personalíssimos de uso imediato que seriam só do presidente da República e não seria da União Federal. Mas a lei não fala isso. A lei não deixa isso claro, não é? Então, a partir do momento que o presente que você recebe pela legislação é seu, não tem como você se apropriar indevidamente daquele presente. Então não tem como você ser acusado de crime, né, por apropriar bem público, porque é uma lacuna clara. E além disso, é bom lembrar, depois da investigação, o Bolsonaro devolveu os presentes. Ou seja, não tem nenhum dano ao patrimônio público caso houvesse legislação que falasse que esses presentes seriam da União Federal, não há nenhum dano do patrimônio público. Agora, tudo isso não dá para a gente também negar, né, que essa operação que foi feita foi, no mínimo, atabalhoada, né? O ministro mandato o chefe de gabinete para a Polícia Federal para reaver as joias saindo para os Estados Unidos para ser leiloada nos Estados Unidos sem nenhum registro de saída e depois de entrada dos valores. Ou seja, claro que há uma questão administrativa por trás, mas não há uma questão penal por trás. Não dá para você falar que o presidente da República, Bolsonaro, cometeu um crime penal, mas dá para você falar que, no mínimo, poderia haver, sim, uma ilicitude administrativa no caso. Ô, Segredo, tu não vai ficar com seu... Bolsonaro. Pois é, pessoal. Falar o quê, né? É um cara de esquerda dando uma aula para os outros caras de esquerda. É um cara de esquerda dando uma aula para o próprio Procurador-Geral da República, para o próprio Ministro Supremo Alexandre de Moraes. Aí não tem nem o que falar, né, gente? Aí, tá tão límpido o discurso dele. É como eu disse, o Tribunal de Contas da União não cria lei. São os deputados e senadores que criam lei. Pelo menos em tese era, né? Hoje no Brasil já não é mais essa regra. Mas, enfim, a gente percebe que, sem sombra de dúvidas, não faz sentido a manutenção desse discurso. Então, assim, a gente vê que é uma perseguição pura e descarada, principalmente quando a gente percebe os atores que participam desse filme mal feito, né? Vamos lá. Outra questão que a gente precisa falar também é a perseguição e os ataques que o Haddad e também o governo Lula fazem às redes sociais, né? O Bruno Zambelli, que é deputado, ele escreveu o seguinte: o Haddad, né, só que usou o termo aqui de apelido, Taxade, vive taxando e agora culpa as redes sociais pela sua má avaliação. Esse povo pensa que nós brasileiros somos trouxas. E, para completar, diz que era mais feliz quando só existiam 2 partidos no poder. É antidemocrático pra caramba, né? Fala que enquanto haviam 2 partidos no poder era melhor. Acho que não existe coisa mais antidemocrática do que isso. Olha só, o Haddad pôs na cara dura a culpa da sua má avaliação depois de enfiar faca em todos os brasileiros só cobrando impostos, né? Só cobrando impostos. E aí, falar o quê, né, senhores? Escuta.
desafio comunicacional hoje. Porque quando você pergunta se a pessoa está melhor do que o ano passado, do que o ano retrasado, ela diz que está. Quando você pergunta se a economia está melhor, ela diz que não necessariamente. Metade diz que está, metade diz que não está. Então, o que eu vejo em rede social é um negócio assim avassalador. Avassalador de desinformação. E isso não está partindo dos meios de comunicação. Não está partindo dos jornais, não está partindo das TVs, não está partindo das rádios. Mas tem uma contaminação hoje nos. Mas você atribui isso a a comunicação digital e as campanhas? O que eu vejo em rede é muito sério. É muito sério. Porque assim, não bate com a realidade. A pessoa falando que o desemprego está aumentando. O desemprego é o mais baixo da série histórica. Tem aí um desafio de comunicação que não é fácil de superar, um desafio importante, mas efetivamente nós temos uma oposição de tipo novo no Brasil. Nós tínhamos dois partidos, um de centro-esquerda e um de centro-direita, que se alternaram no poder com alguma regra de civilidade em termos de convívio. Fazia-se oposição, mas nunca se comprometia o futuro do país, as instituições, e hoje não é assim. Não é assim. Nós temos uma oposição hoje que realmente atua para minar a credibilidade das instituições, dos dados oficiais, do Estado brasileiro, e eles atuam diuturnamente nas redes sociais. Eu nunca vi um negócio desse. É uma prática proto-fascista mesmo, não tem outra palavra. Quem estuda história sabe do que eu estou falando, como é que começa essa coisa. As últimas investigações dão testemunho de que tipo de quadrilha que estava no poder, e nós temos que lidar hoje com essa bandidagem. Nós temos um desafio comunicacional hoje. Porque quando você pergunta se a pessoa está melhor do que o ano passado... Enfim, então assim, você vê que é um discurso totalmente fora da casinha, né? Eu até brinquei que o nome disso é incompetência, e o Paulo Guedes já tinha avisado, mas as pessoas simplesmente não podem criticar. O que eu estou fazendo na visão do Haddad, ao vir às redes sociais, fala, cara, eu sou um cara da economia, eu sou advogado, sou filósofo de formação também e mestre em comércio internacional, International Business, pela Universidade de Miami, está totalmente interligado com a questão econômica e falo que discordo em número, gênero e grau da atuação do Haddad. Isso é fascismo? Né? Então, assim, não dá. Ações como essa aqui mostram que o governo voltou e voltou com tudo. A República está de volta. E eu critico esse tipo de ação. Eu sou um fascista. Matéria do Metrópolis. Gerentes da Caixa perdem cargo após barrarem operação de 500 milhões. Só porque a operação era suspeita e arriscada, perderam o emprego. 2 gerentes da Caixa Econômica Federal foram destituídos na última segunda-feira após se opuserem à compra de um lote de 500 milhões em letras financeiras do Banco Master, consideradas arriscadas demais para os padrões do banco. A área de renda fixa da Caixa 7, o braço de gestão de ativos do Banco Estatal, desaconselhou enfaticamente a operação, considerando atípica e arriscada, não só em razão do valor. Então é o seguinte, eles iam fazer uma operação considerada amplamente arriscada. Essa operação foi desaconselhada pela equipe jurídica, e é para isso que existe uma equipe jurídica. Os caras foram mandados embora, foram dispensados. É o novo retrato do Brasil. Quem está pelo lado certo é o monstro, é o fascista. Quem está pelo lado errado é quem está com poder na mão e quem faz o que bem interessa. Então, assim, o Brasil, sem sombra de dúvidas, chegando a um nível deplorável, né? Deplorável mesmo da situação que o Brasil vem se encontrando. Vamos lá, imagina a seguinte situação. Nós temos um sistema eleitoral onde o autoritário que está no poder, ele manda em tudo, inclusive usa o próprio exército para garantir que o resultado seja aquele que ele quer e não o que o povo quer. O mundo inteiro questiona esse sistema autoritário e fala que o sistema não é real. Né? O sistema é fraudado. De repente, o sistema internacional quer fazer a avaliação desse pleito eleitoral. É desconvidado, a União Europeia é desconvidada a participar. O governo brasileiro vem e dá apoio. É uma espécie de fiador desse governo autoritário. E para garantir a lisura desse pleito eleitoral, agora está garantido. Sabe por quê?
Porque o MST vai para lá. Eu tô falando da Venezuela. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, que você já sabe o nível, né, moral, enviará observadores para as eleições da Venezuela. Agora, se o MST falar que o Maduro ganhou mesmo, quem é que vai questionar? Quem é que vai duvidar da credibilidade do MST, gente? O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra enviará observadores à Venezuela para acompanhar as eleições no país em 28 de julho. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do movimento agrário, a Gazeta do Povo. É até uma vergonha, né, Gazeta do Povo? Chamar isso aí de movimento agrário, né? Vamos lá, outra matéria. Anderson Torres teve sua conta no Facebook determinada. E aí você já vai falar: foi o Alexandre de Moraes. Nossa, que perseguição. Calma, alto lá, que a gente tem que ler a matéria. Cuidado com o tal do título. Eu fico o dia passeando em redes sociais, passeando em jornais de direita, jornais de esquerda, jornais independentes, perfis de esquerda, de direita, para ver o que está acontecendo. E aí eu vi essa matéria, essa capa, tá? Com um título gigantesco: Perseguição. Você tem que ler a matéria, tá? Para você poder entender o que está acontecendo. O Anderson Torres não foi arbitrariamente retirado do Facebook, nesse caso aqui, pelo pedido do Alexandre de Moraes, por ordem do Alexandre de Moraes, não. Ele teve a sua conta hackeada há alguns meses atrás. E aí o cara estava postando coisas dele vestido de médico, coisas que não tem nada a ver. E como ele já não tem um acesso à conta, ele pediu ao próprio Alexandre de Moraes, que havia determinada restrição dele, que excluísse a conta do Facebook dele, porque ele não tem acesso. É uma medida da defesa. E aí foi acatado pelo Alexandre de Moraes. É por isso que toma cuidado, lê a matéria, só para você, assim, sabe, ter certeza daquilo que você está postando, tá bom? E é isso, pessoal, ó, te agradeço. Desculpa o atraso uns minutinhos aqui, tá? A gente está organizando algumas coisas aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais conteúdo para vocês. Grande abraço e até lá.